Chegou a hora. Vamos nos colocar de pé, por favor, todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Eu lembro que certa vez, vem para cá, tia Fabi, por favor. Não entendi nada que você falou. Chama o bonecão, por favor, traz o bonecão para cá. Irmãos, você conhece essa história e eu também. Nós sabemos que um dia, por causa do pecado lá da humanidade no começo, Deus resolveu acabar com tudo. Resetar, começar tudo de novo através de Noé e sua família, amém? Sim ou não? Ele então construiu a arca, um grande barco, e dentro do barco, Deus resolveu colocar o quê? Fala animais, muitos animais. Agora você imagina, Noé não chamou nenhum animal. Quem enviou fala Deus, foi Deus quem enviou os animais. Agora imagina comigo, está aqui na porta do barco, Noé, toda a sua prole, e aí Noé começa a dizer assim, ó, lá vem o crocodilo. Que coisa feia. Todo mundo comigo. Vou fazer mais lento para acompanhar os idosos, igual a mim. Noé está assistindo agora os animais chegando, ele está dizendo para a família, lá vem o Parou, gente. A irmã Viva não estava lá no dia. Você estava lá que eu te vi. Vamos lá. Lá vem o crocodilo, orangotango, as duas serpentes e a águia real. Gato, faz o gato. Rato, o bigodinho. Não faltou ninguém. Também vieram os dois piquinês. Aquele cachorrinho bonitinho, o pinche, né? Todo mundo aprendeu? Vamos ver então se aprendeu de verdade. Quem vai fazer melhor? Homens ou mulheres? Que vergonha. Quem vai fazer melhor? Homens ou mulheres? Então vamos lá. Lá vem o crocodilo, orangotango. As duas, eles são muito ruins, gente. Imagina as crianças na mão de vocês. As duas serpentes. As duas e a águia real. Gato, rato, não faltou ninguém. Também vieram os dois piquines. Vamos fazer agora mais rápido, mas eu quero ouvir a sua voz. Para te encerrar aqui, que tem muita coisa para dizer. 1, 2, 3, lá vem o crocodilo, orangotango. Orangotango tem que bater o pé também, irmã. Não é só o braço, não acha que é outro bicho. Lá vem o crocodilo, orangotango, as duas serpentes e a águia. Gato, rato, não faltou ninguém. Também vieram os dois. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. O pastor Maurício ficou lá do lado para não ter que fazer. Estou de olho. Gente, meu nome é Vitor Felício. Evangelista de crianças. Há um pouquinho mais de 20 anos. Tenho uma história com crianças muito forte lá na Porta Formosa. Desde 2001, nós fizemos um trabalho lá de 3 anos e meio, de muito crescimento, muito importante. Mas eu já trabalho com criança desde criança. Pode sentar, gente, pode sentar. Quando eu tinha lá para 9, 10 anos, a minha mãe, que já liderava Ministério Infantil, me contratou para fazer os cenários das peças daquela época. Porque hoje é muito fácil, você compra, imprime na internet, você busca, mas naquela época, há 30 e poucos anos atrás, não. Então, tínhamos que desenhar no papel pardo, pintar, e eu era esse artista daquela época. Como profissão, sou auditor de qualidade, e pela profissão, a gente aprende a ter um olhar um pouco clínico para as coisas. Porque o auditor, ele procura ver o seguinte, ele sabe porque estudou, ele entende o seguinte, o que é certo? É isso aqui. O que tem que funcionar? Isso aqui. Então, ele vai agora entender o seguinte, está funcionando bem? Sim, não. Se não está, por que não está? E se não está, como podemos melhorar? Então, o auditor tem essa visão. E trazendo para o nosso reino, para a casa do Senhor, a gente aplica as mesmas funções. O reino de Deus tem um jeito certo de funcionar, amém ou não amém? A casa de Deus tem um jeito correto de funcionar, e o manual o auditor trabalha com as normas, ISO 9000, 14000 e tantas outras. Nós cristãos trabalhamos com a Bíblia, que é o nosso manual, e quando não está indo bem, temos que procurar saber.
Está bem? Não está? Se não está, por que não está? E agora que eu sei que não está, o que posso fazer para melhorar? Esta é a função dessa capacitaçãozinha, para que a gente possa, agora com ferramentas, olhar para a área do ensino das nossas igrejas e perceber o que está bem, o que não está, e aquilo que não está bem, o que eu posso usar, o que eu posso fazer para melhorar. Eu já estou feliz porque você percebeu que tem coisas a melhorar. Por isso você está aqui. Então, fico muito feliz por você, pela tua igreja que investiu na sua vida. Antes de continuar, está aqui nossa tia Fabi, vai falar um pouco dela. Bom, eu sou a tia, meu nome é Fabiane, né? Sou a tia Fabi, né? Conhecida aqui nessa igreja como tia Fabi. Trabalho com o Ministério Infantil desde a adolescência, né? Apesar de achar que não era o meu chamado, mas depois que você vai vivendo, você começa a entender que Ele te chamou bem lá atrás. Estou aqui nessa igreja há 7 anos e desde que eu entrei aqui, trabalho com o Ministério Infantil. Comecei trabalhando e aprendendo com a tia Aline, com o tio Alfredo. Trabalhei com eles como professores e hoje estou líder do departamento da nossa igreja, né? Servindo as crianças, servindo a Deus e as crianças, né? Amo esse trabalho, amo ficar com os pequeninos, né? É um trabalho que quase não aparece aqui na frente, mas é um trabalho diário, né? Constante, que fazemos um pouco atrás dos bastidores. Mas ali, não por ser atrás, não deixa de ser sério, como aqui no culto. É um culto apenas diferente na linguagem deles. Bom? Bem, vamos lá. Pode passar, Carol, por favor? Ser rapidinho, né? Não pode Isso. Vamos lá. Evangelista de criança, educador. Porque, irmãos, mais do que tio ou tia, nós somos evangelistas. A gente está acostumado a usar essa nomenclatura, não tem nada de errado ser chamado de tia, de tio, zero problema. Só que a nossa missão é maior do que esta de ser tio ou tia. Precisamos ter a consciência de que fomos chamados para ser evangelistas. Você vai lembrar que está escrito lá em Marcos 16, versículo 15. Você pode dizer para mim o que está escrito lá, Marcos 16, 15? Fala, ide. Aí vocês vai emenda o resto. Ide. Meu Deus, gente, que vão achar da gente? E disse-lhe, ide por todo mundo. Toda criatura, inclui criança naquele pacote ali, sim ou não? Então, a nossa grande comissão é evangelizar todos, inclusive as crianças. Eles também estão nesse pacote. Mas parece, às vezes, que a criança é algo separado, é a parte. Ela não precisa da evangelização, só que precisa jovens, adolescentes e adultos. Não, o pacote é completo. Toda a criatura e a criança também é criatura de Deus. Amém ou não amém? Esse é o nosso trabalho. Mas você tem... Irmãos, se a gente for falar aqui todos os textos que a Bíblia fala sobre criança, a gente vai ficar aqui até amanhã e vai faltar tempo. Lá em João 21, verso 5, quando Jesus, conversando com Pedro, numa das perguntas que ele faz, você me ama? E ele diz, eu te amo. E Jesus responde, apacenta os meus cordeirinhos. Por 2 vezes, ovelha. Mas uma vez ele diz o quê? Cordeirinhos. Quem é cordeirinho? Fala criança. As crianças. E por aí vai, fora outros textos. Quem não for como criança não pode chegar no reino dos céus. E tantos textos que nos mostram que a criança faz parte do plano da salvação de Deus. Nós temos, quando vai dizer, ide e fazer discípulos e tudo mais, esses discípulos, acredite só, também pode ser criança. A gente tem que acordar para isso. Porque, o que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? Porque essa matéria que a gente vai falar aqui não é exclusiva para quem trabalha no ministério infantil. Essa grande comissão é para todo crente, é para todos que servem a Jesus como Salvador, todos aqueles que estão na casa de Deus. Amém ou não amém? É para todos, não está preso a um departamento. Isso é uma comissão para todos nós. Temos que seguir. Então, mais do que tios ou tias, somos evangelistas. O evangelista não é um entregador do iFood, não é um entregador de pizza.
A gente não está aqui para descarregar matéria, descarregar texto bíblico, descarregar historinha para as crianças na sala ou num culto. Nós não somos esse entregador. Diz o texto da sua apostila aí, o evangelista de crianças deve cultivar um profundo amor pelo ensino da palavra de Deus, pois ele é um motivador, um condutor. Esse é o nosso papel com as crianças. A gente não está com as crianças no momento de culto, na igreja, lá atrás, seja como for a sua liturgia, para descarregar aquilo que você estudou. Toma aí, crianças, engole aí. É muito mais do que isso. E nós precisamos ter essa consciência. Você não despeja conteúdo, você compartilha conhecimento. É isso que você faz. Aquilo que de mim aprendestes e ouviste, você tem que devolver agora a outros. Ensinar a outros agora. Esse é o nosso papel. E esse outro, acredite só, também pode ser a criança. Não está limitado à idade. Da barriga, já pode ser falado o evangelho. Tem uma vida lá dentro, já pode anunciar a Cristo. É o nosso papel, é o nosso dever, é a nossa grande comissão, a importância do evangelista. Nós temos alguns textos aqui, interessantes, olha só, Marcos 9, do 17 ao 21, conta uma história interessante. Jesus tinha subido ao monte, a história da transfiguração, você sabe dessa história. E Jesus então lá no monte, com Pedro, Tiago e João, enquanto ele está lá, vivendo aquela maravilha, embaixo na terra, estão os outros discípulos com a multidão e um pai com um jovem agora que está endemoniado. E ninguém consegue expulsar aquele demônio. Jesus, quando desce, vê todo aquele tumulto, dá uma bronca em geral e ele chama o pai da criança e pergunta o seguinte: há quanto tempo ele está assim? Fala assim comigo, desde a infância, fala. Olha só que interessante. Esta criança é uma criança sem Deus, e ele está endemoniado desde a... Meu Deus, criança fica endemoniada. Eu não estou inventando nada, é a tua palavra que diz. A criança está endemoniada desde a infância. Por quê? Ela não foi alcançada. Talvez, só talvez, porque não houve naquela casa um discipulado. Não houve um cuidado aos preceitos, a toda a lei, a tudo aquilo que Moisés já tinha dito que era para fazer a respeito da palavra de Deus. Ele passou por isso. Porém, você vai ver também, segundo Reis 5, de 1 a 13, da sunamita, na casa de Naamã. Segundo Reis 5, do 1 a 3. Você lembra que ela diz: ah, se o meu Senhor soubesse que lá na minha terra tem um profeta. O primeiro jovem, endemoniado desde a infância. O segundo texto mostra uma criança que já conhecia o poder de Deus. E agora, por ela conhecer o poder de Deus, está compartilhando sobre esse poder com outra família. Mas essa criança só sabia disso porque foi ensinada sobre isso. Ela só pôde falar do profeta porque ela sabia do profeta. Alguém contou para ela. Os seus pais talvez tenham dito para ela: olha, nós temos um profeta na nossa terra, que faz assim, que Deus usa, que trabalha. Está vendo como é importante você discipular a criança, você ensinar a criança? Tem um outro texto, 1 Samuel capítulo 3, de 8 a 10, você também conhece. Samuel, ainda criança, na casa de Eli, e Deus começa a chamá-lo para conversar, ele não entende, acha que é o Eli, o sacerdote, até que ele entende e discipula. O que é discipular? Fala ensinar. Discipular é... Então Eli agora chama e diz: rapaz, você já me acordou 2 vezes, agora eu entendi. Se te chamar de novo, diga assim, ó, fala que teu servo ouve. Eli agora está ensinando a ele a ouvir a voz de... E aquela criança aprendeu a ouvir a voz de Deus. Para azar de Eli, a primeira vez que Samuel ouve, era condenando o próprio Eli. Mas ele foi discipulado e aprendeu sobre Deus. Olha como é importante a gente ensinar a criança a respeito do Evangelho. E tantas outras histórias por aí. Então nós temos primeiro que entender todo esse conceito, amém? Pode falar. Então vamos lá para o terceiro slide, onde vamos citar algumas qualidades do evangelista de crianças, né?
Então, como o Vitor falou, essas qualidades não são apenas para quem está evangelizando crianças, para qualquer trabalho feito na igreja, né? Então, vamos lá, o número 1, ter um relacionamento real com Cristo. Se você vai ensinar alguém sobre Cristo, eu preciso primeiramente ter Cristo na minha vida. Eu não consigo convencer ninguém, falar de Cristo, se eu não conheço Ele, principalmente para criança. Né? Se você for falar algo para criança que você não vive, cuidado, porque as crianças são muito espertas, elas têm uma expertise, elas observam muito. Então, você tem que falar o que você vive. Se você fala para não fazer bagunça, para não conversar, se ela te pegar conversando na igreja, é aí que você vai ser pega de surpresa. Dá um bom testemunho como cristão. Isso aí também é uma característica para todos nós. Temos que viver uma vida reta, santa. Ser totalmente dependente do Espírito Santo. Né? Precisamos buscar o Espírito Santo continuamente. E aí, a gente pensa que o Espírito Santo só vai falar conosco, com o adulto. Mas ele também trabalha no coraçãozinho da criança. Cada história que é contada, se você tem ali, você busca um propósito para aquela aula, estuda aquele texto, e cada propósito que você conta ali, cada estudo que você leva para aquela criança, ele está trabalhando de alguma forma. Então, é necessário que cada aula que você vá dar, você apresente a aula, entregue a Deus, ao Espírito Santo, para ele usar, né, atingir o coração dos pequeninos. Outra coisa, fazer parte do seu cotidiano a leitura bíblica, o jejum e a oração. Bom, a leitura bíblica, por quê? Se você não souber, não tem como explicar. Então, você tem que conhecer a história, né, conhecer sobre quem você fala, quem você apresenta, sobre os milagres que ele fez, que ele faz, sobre todas essas coisas. O jejum e oração, eu até coloquei aqui no meu slide, sobre o revestimento, o nosso revestimento, porque quando trabalhamos com crianças, quando trabalhamos com famílias, adolescentes, são trabalhos, claro, todos os outros trabalhos também, são trabalhos que mexem muito com a família. Às vezes vem crianças para nós que não têm pais convertidos. Tem crianças, a gente recebe umas crianças ali que os pais não são da igreja. E muitas dessas vão trazer seus pais. Então, a gente precisa se revestir, estar sempre orando por nós e também por cada criança que recebemos, tá? Porque esse é um presente que o Senhor nos dá para cuidar. Não é um pacotinho qualquer. Vamos lá, vamos para as qualidades morais. Isso aí é forte, né? Como diz, né? Temos que ser humildes, prontos para ouvir e respeitar a opinião dos outros. Eu peguei aqui o que diz o dicionário humildade. É a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas. Humilde. Eu preciso reconhecer que eu não sei tudo, porque eu sou evangelista de criança, porque eu não sei, até um pastor, ele não sabe tudo e sempre está pronto para conhecer mais. E aí, humildade, eu não posso me desfazer das pessoas que estão do meu redor, das crianças mais simples. Preciso ser humilde para reconhecer a necessidade de cada uma delas. Né? Eu preciso ter essa visão, eu preciso observar, né? Trabalhar, ser evangelista de crianças e trabalhar no Ministério Infantil, ela se envolve muito com todas as coisas. Com a parte da família, eu preciso reconhecer ali as necessidades deles. Às vezes chegam ali de uma forma diferente, você precisa ser atenta. E outra parte que eu vi na humildade, a humildade de servir. Aqui estamos como servos para servir os pequeninos. Então, se eu vou preparar uma palavra, é uma palavra de qualidade para os pequeninos.
Se eu vou ensinar de oferta, eu vou ensinar de oferta para os pequeninos, com qualidade. Ensinar criança não quer dizer que para criança eu faço de qualquer jeito. Então, eu tenho que ser humilde nesse ponto de não saber, né, não achar que eu sei tudo, de reconhecer as pessoas, né, que estão ao meu redor e de servir aos pequeninos com qualidade. Ser fiel aos princípios bíblicos e da igreja. Isso já foram falado em aulas passadas, né? Acho que foi a aula até do meu esposo, do Alex. A gente precisa seguir o que a nossa igreja determina, a nossa denominação determina. Eu não posso chegar lá atrás e explicar o que eu acho que tem que explicar. Não concordo com o pastor. Pastor Zia? Não, aqui não, quem manda é ninguém. Quem manda lá atrás e aqui é o Senhor. Tanto aqui no altar como nas salinhas, quem manda é o Senhor. E se a gente tem uma orientação da nossa igreja, né, da nossa denominação, a gente tem que seguir ali. Para crianças também. O terceiro ponto, compromisso e pontual. Então, compromisso e pontual são as coisas mais difíceis que a gente vê. Ter compromisso com a aula para o infantil, com alguma coisa que vai fazer para as crianças, acham que não tem que ter essa pontualidade e nem esse compromisso. Então, isso não existe. Para as crianças também precisamos, qualquer evangelista de criança precisa ter essa visão, que precisamos ter a pontualidade, precisamos ter o compromisso de fazer o trabalho para as crianças. Mais qualidades aí, qualidades intelectuais, né? Eu falei até um pouquinho antes sobre o próximo slide, Carol. Prepara a aula dos alunos com dedicação e carinho. Já estava falando um pouquinho antes, né? E eu até anotei. Além de você preparar a sua aula com carinho, com dedicação, trazendo o máximo de informação para aquela aula, né? Aqui a gente trabalha tanto na EBD como no Ministério Infantil à noite com a aula. A gente trabalha com 2 revistas. Pela manhã a gente usa a CPAD, que são de escola dominical, e à noite eu uso a escola dominical, mas da Betel. Então, a aula já está ali toda, né? Quem é professor, né? A aula já está toda ali escriturada, está tudo divididinha. Porém, você não pode só, já li. Eu preciso estudar aquilo, buscar, igual se você fosse dar aula para adulto. Eu falo muito isso lá em casa. Para dar aula para adulto, a gente vai buscando, porque pode ter perguntas de adulto e eu preciso estar preparada. Para criança é a mesma coisa. Eu preciso preparar uma aula de qualidade, eu preciso ler o texto, voltar texto para frente, saber todo o contexto, porque tem crianças que estão aprendendo agora, mas tem crianças que já são evangelizadas dentro de casa, então sabe do que está falando. E se você falar errado, vai te corrigir. Então, assim, temos que estudar para dar uma aula com qualidade. Próximo ali, e procurar sempre estar melhorando, buscando ideias, buscando formas diferentes de dar aula, não ficar uma aula, como foi explicada, de botar o aluno e só o professor falando, deixar o aluno participar. Eu gosto muito de fazer aula participativa, botando eles para ajudar. Então, quanto mais a gente envolver, mais coisas eles vão adquirir. Próxima qualidade, né? Próximo slide, cara. Então, esse aí é bem grandinho, vou olhar aqui. Sócios emocionais. Então, ter autocontrole emocional. Esse hoje eu fui impactada, né? Que a gente precisa de evangelista, de crianças maduros, que conseguem receber não e que conseguem receber sim. Eu não posso ser uma pessoa que só gosta de receber sim do pastor. Eu queria fazer esse projeto. Sim. Que legal. Eu queria fazer esse. Não vamos, minha filha, não vamos fazer, não acho certo.
Ah, pronto, já não serve. Então, a gente precisa ter maturidade. Para cuidar de criança, a gente precisa ter maturidade, também respeitando a nossa liderança. Tudo que é feito aqui, eu costumo comunicar ao nosso pastor. Então, assim, ele está ali para me orientar também. Então, e se tem o líder, para os liderados, também temos que ter essa maturidade de receber não, né? De saber por quê. A gente precisa também dar sim e não para as crianças. Existem as duas possibilidades. Reconhece e respeita a diversidade e a individualidade. O que a gente não pode fazer aqui? Eu não posso ter nenhuma distinção por crianças. Eu tenho crianças que são mais apegadas a mim, mas eu não posso distinguir que eu só quero elas. Eu, quando vou discipulá-las, pode ser branco, pode ser de cor escura, pode ser de classe social mais alta, de classe social mais baixa. Eu tenho que discipular todos. Eu não posso fazer essa distinção no reino. Principalmente nas crianças, a gente precisa tomar muito cuidado, porque eles estão atentos e, às vezes, algo que a gente fala, eles acham que é direto para eles. E isso a gente pode causar feridinhas, que depois é um pouquinho difícil de tirar. Então, assim, a gente tem que ter essa... não podemos temos que respeitar essa diversidade, né? Então, já falei ali, inspirar confiança e segurança, amar e compreender os alunos, trabalhar com criança, tem que amar criança, gente. Se não ama, se não consegue, se achar, não dá. Se achar difícil, não dá para ir. Tem que amar, tem que gostar. Não é fácil o comportamento deles, mas amando a gente consegue superar isso, né? Procura ser otimista e ter empatia, né? Sempre tendo uma palavra de Deus, sempre quando chega com uma dificuldade, a gente falar algo de Deus para elas, ter entusiasmo, buscar a responsabilidade dos alunos, envolver ali os alunos, paciente e perseverante, paciente, eu anotei aqui, paciente porque as crianças, às vezes, dão um pouquinho de trabalho, são mais agitados, outros são mais quietos, e então a gente precisa ter paciência nesse âmbito. E paciente também, porque as aulas que estamos ministrando hoje vão dar frutos, podem não dar frutos agora, mas vão dar frutos lá, né? Quantas pessoas o Vitor já não viu crescer, já não está pregando, já não está... Então, a gente tem que ter essa paciência e não desmorecer. Por quê? Porque, eu não estou vendo nada, não estou vendo... Não, você está plantando, você está regando, você está fazendo a sua parte. A parte de Deus é lá para frente, então tem que esperar. Algum momento essa colheita vai acontecer. Agora é com você, tio Vitor. Vamos lá. Com você, tio Vitor. Ensino participativo. O ensino participativo caracteriza-se pela variedade de procedimentos didáticos. Irmãos, o professor, a gente está falando isso aqui sobre o curso inteiro. Primeiro, a aula não é dele, a aula é do aluno, é para o aluno. Então, tem que entender a linguagem, a necessidade, saber como alcançá-lo. Agora, se eu utilizar, por melhor que seja, o mesmo método, todas as vezes, isso vai causar um cansaço no teu aluno, na tua criança, ele não vai aguentar. Porque criança tem um tempo de atenção, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, a aula hoje foi maravilhosa, perfeita, você usou tal metodologia, você fez isso, deu certo. Semana que vem vou fazer de novo. Deu certo, na outra semana de novo. Começa a dar problema. E aí você vai botar a culpa no diabo, no inimigo, todo mundo. Mas não. As metodologias precisam ser mudadas, ser variadas. Isso é importante que você compreenda. Que há essa necessidade de você usar o maior número de criatividade possível para que o seu aluno seja sempre alcançado. Botei aqui também outras coisas.
O aluno tem necessidade de falar, de propor, discutir, discordar, conflitar, apresentar soluções, apresentar algum trabalho e por aí vai. O aluno, ou seja, ele quer participar da aula, ele quer ser participante daquela aula. Quando você apenas despeja o conteúdo e ele não é parte daquela história, ele tende a se cansar. Aliás, isso acontece em toda aula, meu amém? Em todo tipo de classe, onde não há um diálogo, onde não há interação, professor-aluno, há um cansaço e uma desatenção, e não importa a idade. Então, imagine para a criança. Agora, como é que você consegue isso? Com empenho, dedicação, estudo e técnicas. Senão, você não atinge esse objetivo. Ao invés de levar uma resposta pronta, leve um problema para que resolvam juntos. É justamente isso. Vamos compartilhar o conteúdo aqui, vamos discutir sobre um assunto. Você pega, por exemplo, pré-adolescentes, daquela faixa de 9 a 11, 12 anos, onde já discutem mais, onde eles já têm muitas perguntas e até algumas respostas sobre algumas coisas, porque já existe o excesso de informação na cabeça deles, e eles chegam na classe querendo tirar um monte de dúvidas, ou tendo a certeza deles a respeito de alguns assuntos, mas você não dá a oportunidade dele dizer, discordar, de mostrar que ele pensa diferente, até para que você possa corrigi-lo e orientá-lo no caminho certo. Então, quando eu dou a minha aula, ignorando os alunos, eles perdem a oportunidade de aprender de fato. Eles podem até decorar o que você falou, mas talvez nunca entendam aquela verdade bíblica. E eu não quero alunos decorados. Eu quero pessoas que compreendam. Amém ou não amém? Esse é o foco, centrado no aluno e não no professor ou no conteúdo. A educadora Sharon Bullman, eu não sei falar isso, expressou-se da seguinte maneira: se você quiser que seus alunos escutem, fale. Se quiser que eles aprendam, deixe que eles falem. Isso é muito importante. Karl Barth, um filósofo, ou melhor, um teólogo do século XX, diz o seguinte: cadê? É preciso segurar a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Eu coloquei aqui também um texto de um filósofo que está aí na apostila. Não é bom que somente o professor invente e fale, mas que ouça o discípulo falar por sua vez. Irmãos, qual é a realidade geral? Pode não ser a sua, mas no geral, o professor, quando chega na sala, ele chega com o seu conteúdo, que ele se dedicou, buscou e estudou, ele está doido para passar aquele conteúdo que ele fez com tanto carinho. E ele vai passar o conteúdo, nem que para isso passe por cima dos próprios alunos. E é aí que está o perigo. Porque a gente não faz com essa intenção, mas é o que ocorre muitas vezes, porque eu preparei com muito esforço, passei uma semana, a madrugada de sábado para domingo todo, eu me esforcei para ensinar, então eu vou ensinar, e você vai ter que me ouvir. Na prática, em muitos casos, é isto que ocorre. Você pode não dizer essas palavras, mas é assim o sentimento em muitos momentos, porque a aula é sua, porque você se esforçou. Mas o melhor ensino, o melhor conteúdo entregue do jeito errado, vai dar errado do mesmo jeito. Porque eu tenho que dar o que ele precisa, mas, se possível, do jeito que ele gosta. Para que você atinja o objetivo, que é a compreensão daquele assunto, que é o entendimento a respeito das verdades bíblicas do Senhor. Nós lembramos, eu lembro que uma vez, eu estava numa igreja e dando aula para uma classe de adolescentes, foi na época que morreu aquela cantora Amy Winehouse. Morreu aos 27 anos, dizem aí que tem o trauma dos 27, vários artistas já morreram nessa idade. Então, cheguei na classe dos adolescentes, tinha um quadro, aqueles quadros de escola, estava solto, coloquei o quadro em pé, na vertical, o quadro com mais de 2 metros, desenhei um corpo humano ali, e fomos então agora descobrir a causa da morte. Foi uma dinâmica com aquela turma, e eu lembro que na época estava na moda aquele seriado CSI. Então, transformamos eles em investigadores, aquela turma. E começamos a discutir quem foi o autor da morte, quem foi o mandante. O mandante foi o diabo. Ok, ficou fácil de saber. Agora,
quem matou? Bem, quem matou foi as drogas. Tá, ok, mas quem foi que pegou a droga e entregou? Aí você começa a discutir o caso de família, problemas com os pais, o pai que era violento e tudo mais. A gente foi mostrando toda a causa que envolvia a realidade daquela jovem, até que chegamos a um denominador. Isso fez com que toda a turma discutisse o assunto para que falássemos sobre o perigo de se afastar de Deus. É só um exemplo, irmãos. Existem 1000 maneiras de preparar Neston, mas também de fazer o teu aluno compreender, se envolver na matéria. Por isso que você dá aula com a Bíblia na mão e um jornal na outra. Porque senão você fica fora da realidade. Você quer impor uma verdade que até é verdade, mas do jeito errado e na hora errada. Então, é por isso que nós temos que ter esse cuidado com o ensino participativo e o ensino centrado no aluno e não no professor. Vai, Fabi. Então, falando do ensino aqui, a gente tem a comunicação que será usada, né? Então, a comunicação para evangelizar crianças, ela deve ter a linguagem clara, deve ser de uma forma fácil, clara e curta, né? A gente não pode dar aula para a criança falando palavras que elas nem conhecem, né? Então, a gente tem que fazer de uma forma que ela consiga entender a mensagem que está sendo passada. E isso também vai sendo diferenciado pelas faixas etárias, né? Como ele falou desse caso aqui. Imagine eu levando esse caso, né, que o tio Vitor falou, para uma turma de 3 a 5 anos. Não vai acontecer nada, né? Quem matou, que coisa, vai olhar aquela figura, não vai entender. Então, a gente tem que saber a linguagem que a gente vai utilizar ali com a criança, né? Falando, e também versículos, quando a gente lê alguma palavra, sempre está explicando quando a criança não entende, para que ela fique no mesmo nível ali. E aí, logo depois, a gente vai falar da criatividade. Né? A criatividade, vou pedir ajuda do tio Vitor aqui. Agora Vamos lá. Gente, isso aqui eu achei fantástico hoje. Quase que eu chorei emocionado. Então, vamos lá. Pode trazer ali. Isso. Então, ali, bota ali. Deixa eu colocar aqui. Então, criatividade não acaba com a casa de Raabe, gente. Não te... Vou contar essa aula aí, que tem que contar o testemunho, o que aconteceu comigo nessa aula. Então, criatividade deve ser um grande aliado do educador cristão, pois a inovação e a novidade desperta a curiosidade e interesse do aluno. Né? Tem um versículo lá em Provérbios que fala: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Olha, gente, quando eu comecei a trabalhar aqui com a tia Aline Flor, eu não tinha tanta criatividade assim não, gente. E hoje a gente tem um grande aliado. Se você quer dar aula de Raabe, você vai na internet e busca lá, que te dá vários modelos. Eu quero um visual da história de Jó. Tem lá o visual. De Jonas, tem o visual. De Moisés, tem visual. Então, tem tudo hoje mais mastigados que antigamente. Então, essa aula aqui foi a aula que eu dei de Raabe, 2 espias, que me deu até problema dentro de sala de aula, né? Quando eu trouxe a caixa, né? Isso é feito de caixa de papelão. Eu colei, fiz lá as muralhas, fiz aqui a casinha de Raabe. E quando eu mostrei, né? Eu comecei essa aula com a caixa tampada e fui tirando vários objetos. Eu tirei uma corda. Aí depois, você sabe de que aula é essa? Depois tirei uma fita vermelha e nada, né? Fui deixando tudo para depois. Tirei as cornetas, né? Fiz nas cornetas foi para a segunda aula. Aí nessa não tinha. Aí tirei tudo e mostrei. Aí quando eu tirei o pano, o que as crianças falam? Que a aula era de Rapunzel. Olha como eu vi. Pode falar que foi o João. Então, cadê? Foi o meu amigo João Miguel, falou que a aula era de Rapunzel.
Bastou o João falar, o que as outras crianças fizeram? Rapunzel. Rapunzel. Falei, pelo amor, não, porque eu estudei, vou ensinar, você fala para o seu avô, e ele é o neto do nosso pastor. Falei, você vai falar para o seu avô, eu vou parar em gabinete, nada disso. E aí, toda vez que eu perguntava qual era a aula, né, eles falavam que era Rapunzel. Aí também tive que usar uma outra tática. Falei, então tá bom. Então, demos a aula, falei, só vai ganhar o lanche extra, que é uma balinha, um fine, sempre tem um docinho, se me falar o tema da aula. Se não falar o tema da aula, vai ficar aqui meditando sobre a aula, o pai vai chegar e vai ficar meditando. Então, cada criança que chegava, qual é o tema da aula? Ah, então tá, Maquezu chegou, falou o tema da aula, vai embora. Então, aí tinha criança que gostou, não, vou ficar. E aí foi um jeito que eu achei de fazer. E eu fazia repetição com eles, usando o corporal. Raabe, 2, aí não falava. Aí, não, tia, é Rapunzel. Eu falei, não é Rapunzel. Essa história não é de Rapunzel, não vão me botar na prova. Na segunda semana, o que nós fizemos? Era aula sobre com as muralhas de Jericó. Muralhas de Jericó. Aí, o que a gente fez? Tiramos não, deixamos a casinha aqui de Raabe, já está ali com o seu... Pronto já. Já está pronto? Então, fizemos, eu cortei a caixa, amarrei a caixa com o nylon. Pode já? Não, ainda não. Então vai lá. Amarrei a caixa com o nylon e foi o tio Cedinha que deu essa aula, foi contando a história, deu umas cornetas, nós fizemos as cornetas, eles rodaram e num passe de mágica... mas as muralhas demoraram, porque está inclinado. É verdade, porque já foi utilizado. Gente, Sim. mas a ideia aqui é te mostrar a criatividade. Quanto custa um papelão? 0, você consegue em qualquer lugar. Um papel cinza fez. Então, o problema não é custo. A questão é criatividade. Você pode falar criatividade? Criatividade. Ó, isso aqui é feito de rolo de papel higiênico. Aquela caixa aqui, eu fiz a Bíblia. Eu fiz uma Bíblia original. Então, eu fiz uma Bíblia de uma caixa de computador. Botei até um marcador de Bíblia com o plano da salvação. Alfredo, vem cá, Alfredo. E aqui dessa Bíblia eu consigo tirar as histórias, né? Você pode colocar as histórias bíblicas aqui. Entra aqui, meu Você amigo. vai tirando. Não, virado para lá. Você pode tirar o tema da aula, né? E outras. E ali o nosso... Tá vendo? Tem um recurso quase de graça, mas também tem esse um pouquinho mais elaborado, mais caro. É para você entender, irmãos, que tudo é possível. Se você tem mais recursos, você pode utilizar, mas se você também não tem, não é desculpa para não dar uma aula com criatividade e com qualidade. Está vendo aqui Jonas na barriga do peixe? Ficou bonito, meu amigo. Tá. Já que estamos aqui, vamos falar de outras coisas aqui, já de materiais, só para você ter algumas noções aqui. Essa aqui eu achei muito legal, que ela falou aqui da pipoca. É como o ser humano, né? No começo, é só um milhozinho. Mas quando esse milho, entra na panela do Senhor e recebe o fogo do Espírito Santo, recebe o óleo. O óleo está aí debaixo do sal. Cadê o óleo? Mas o óleo do Espírito Santo. Isso. Ele vai virar uma linda, fala pipoca. Exato. Irmãos, recursos. É infinito as possibilidades. Você pode encontrar, você pode fazer 1000 coisas a respeito disso. Recursos são variados. Eu costumo brincar muito com bola de gás, como o Alex fez aqui, tampinha de garrafa, coisas práticas, mas que vai envolver a tua turma e ele vai guardar aquilo na memória, nunca mais esquece, porque aquela aula foi marcante. Ele não vai guardar só a brincadeira, mas vai guardar o aprendizado envolvido na brincadeira. Agora, recursos variados. Falamos, agora, um recurso fundamental para nós
é a nossa voz, é a nossa voz. No início do curso, hoje, não estava tão cheio como agora, eu cantei uma canção que diz que o coração do menino e da menina, quem lembra? Que tem Jesus é o quê? É diferente. Não é como, não é? Nem? Fala aborrecido. Aquela turma que trabalhou comigo na primeira parte. E agora? Cadê o grito? Para gritar. Ou assustado. Muito bem. A fisionomia trabalhou, eles entenderam. A voz. Tem um negócio agora interessante. Carol, põe para mim, por favor, na tela. Vamos lá. Marcos 14, na versão NVI, por favor. Mateus, capítulo 14, na versão NVI, a partir do versículo 25. Põe para mim, Carol, por gentileza. Mateus 14, 25. Cadê o outro microfone? Pega. Carol vai colocar ali. Isso. Quero convidar aqui. Cris, vem cá, Cris. Lê esse texto para mim aqui, por favor. Rápido. Vai passar. Você vai lendo, a Carol vai passando até eu pedir para ela parar. Pode ler. Alta madrugada, Jesus, dirigindo-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Amém. Parou aí. Obrigado, Cris. Carol, aquele que eu te mandei, você consegue colocar? Irmão, já estamos acabando já, tá? Isso, está bem pequeno? Deixa eu ver aqui, alguém que consegue ler bonito aqui, deixa eu ver. Alguém. A Aline falou, vem cá, por favor. Ela já sabia, irmão, está tudo combinado. Sabia não. É o uniforme do Ministério Infantil, vocês não entenderam. Lê aqui, Aline. Olha aqui, gente. Vamos lá. O Espírito testifica. Então, essa aqui foi a minha professora, então, aqui, gente. Vamos lá. Ai, Jesus. Lê, Aline. De repente, o lobo avistou uma casinha de palha com cheiro de porquinho fresquinho. Porquinho, ó porquinho, abra esta porta, ou eu a derrubarei. Vai embora, seu lobo, que a porta eu não vou abrir. O lobo, então, encheu o peito de ar e deu um sopro bem forte. E a casa do pobre linguicinha voou pelos ares. Tá bom, até aí. O que acontece, irmãos? Duas histórias. Quando nós vamos ler a Bíblia para a criança... Carol, bota de novo Mateus, por favor. A nossa tendência... Ela vai colocar. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Passa, Carol. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Cadê a vida do texto? Quando contamos uma história secular para os nossos filhos, para as crianças, a gente coloca a vida, a gente faz o som do animal, a gente interpreta, a gente faz até a Peppa Pig e faz tantas outras coisas, porque a história é seco. Aí você vai pegar a história da Bíblia. Você vai ler para a criança sem sal, sem gosto, sem vida. Por quê? Por quê? O seu maior recurso já está contigo, é a sua voz. Se você utilizar a sua voz, nós vamos trabalhar aqui técnicas vocais, amém? Mas é para você pensar. Você pode ler um texto bíblico com vida. Se você não sabe montar uma mensagem, a gente vai falar sobre isso aqui agora em 2 minutos, você pode, no mínimo, utilizar o texto já escrito e falar com vida. E aquela criança vai entender, ela vai conseguir imaginar, vislumbrar aquilo que você está falando, como a história dos 3 porquinhos. Amém? Vamos lá. Gente, eu estou adiantando aqui junto com a Fabi, tem coisas para falar sobre discurso e prática, a gente vai passar aqui, tá, Fabi? Só uma coisa que a Fabi vai falar rapidinho para você, bagunça assim, desrespeito não, isso é fundamental.
Então, eu tinha colocado aqui bagunça sim, desrespeito não. Isso acontece muito nas salinhas e a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa, né, quando a gente começa a dar aula, a gente precisa já começar com algumas atividades que que coloquem eles para se agitar, né, para que depois, num certo momento, a gente consiga a atenção dele. Só que tem crianças que fazem bagunça e aí a gente, conforme a gente vai conhecendo cada criança, a gente sabe como dominar aquela criança. O problema é o desrespeito. O desrespeito não pode ser deixado, né? Você não pode ser insultado, você não pode ser xingado, você não pode deixar que isso aconteça na sua sala. Por quê? Se você deixar o outro e não corrigir, o outro vai fazer e daqui a pouco está todo mundo fazendo. Tem uma coisa aqui que é muito difícil, né? Que eu já tinha falado com o tio Vitor, mas o meu problema não foi com desrespeito, o meu problema é com bagunça, né? Eu tento neutralizar a bagunça de todas as formas para que eu não precise devolver a criança para o paizinho. Porém, eu tenho muito cuidado com isso, né? A gente está ali ensinando, só que a gente não tem que deixar. Se eu deixo uma criança que não me obedece, ela vai contaminar todas as outras. Então, eu tenho duas regrinhas, né? E falar até para os pais que estão aqui. Se a gente devolver, né, a criança, converse, explique, não puna de uma forma drástica. Com né? violência, na verdade. Com a violência, porque eu tenho esse receio, porque isso aconteceu aqui comigo. Então, eu fiquei muito triste. Porque se eu punir a criança dessa forma, talvez, só talvez, ela possa começar a ter raiva dessa linha. Aquela tia falou para o meu pai, não quero ver ela. Não, é aquela, não vou para essa linha. Mas não vou. Essa eu não quero. Então, quando a gente não conseguir e trazer, né, até mesmo porque se eu falei que eu vou levar a criança para o pai, o que eu tenho que fazer? Cumprir. Se eu falei, eu tenho que ter a palavra de cumprir. E quando chegar para o paizinho e conversar com a mãezinha, os pais devem conversar com os filhos, explicarem que dentro da casa do Senhor não pode fazer certas coisas, bagunça, palavrão, essas coisas vocês já sabem, mas não punir severamente para que isso não acabe tirando a vontade deles voltarem para a escola. É isso aí. Gente, essa linha, né? Passando a folha, mensagem. Você sabe que a contação de história é uma ótima ferramenta para a pregação do Evangelho às crianças. Jesus em si contou muitas histórias, como as parábolas. E nós sabemos disso. Agora, como escolher a história certa? Existem 3 maneiras de você escolher uma história. E eu coloquei aqui. A primeira maneira é inspiração. Você pode se sentir inspirado a partir de um tema, de um assunto. Você pode se sentir inspirado porque estamos perto de uma data comemorativa, então você pensou naquela data, aquilo te inspirou a falar sobre aquele assunto. Mas também tem uma outra maneira de escolher uma história, por iluminação de Deus. Deus pode te revelar: filho, fala sobre este assunto aqui com os meus pequeninos, e você, porque recebeu de Deus uma revelação direta, você vai trabalhar aquele assunto. Mas também a terceira maneira é percepção. Você está percebendo que está tendo um grande problema na tua turma, na tua igreja, na tua classe. A maioria está vivendo o mesmo problema. Então, você precisa tratar aquele assunto com as crianças. Então, você imagina, você está numa classe onde tem muito divórcio, muitas crianças que estão vivendo traumas do divórcio com seus pais. Você pode e deve preparar, então, uma mensagem que aborde esse assunto com as crianças. A questão da orfandade, paternidade, por causa da situação, você percebeu um problema e você vai trabalhar em cima disso. Então, inspiração, iluminação ou percepção. Você precisa, eu só falo o que Deus manda. Irmão, tudo Deus está mandando. Sim ou não? Deus te colocou ali para resolver o problema. Na Bíblia você vai encontrar a seguinte história. Algumas vezes, quando Davi foi guerrear,
E não só Davi, mas é um grande exemplo. Você viu o seguinte, e aí, Deus, posso ir ou não vou? Vai, e a estratégia é essa. Em outras vezes, Deus só dizia, apenas vai que eu vou te dar a vitória. A estratégia, não, a estratégia é sua. Então, nem sempre Deus te dá a estratégia. Às vezes dá, mas nem sempre. Às vezes Ele apenas diz, estou contigo, você vai. Então, a criatividade é sua. Então, não fique preocupado agora, você tem que estar atento. Não tem que pregar o que você gosta, mas o que é necessário. Amém ou não amém? Pregador versus jornalista. Eu botei isso aqui, irmão, dentro do objetivo principal da mensagem. Você é um pregador, você não é um contador de fatos. O jornalista, ele nos traz os fatos ocorridos. O pregador, não. O pregador, ele traz o que aprendeu com aquele fato. Que fato? O fato bíblico. O pregador, ele traz o ensino da palavra. O jornalista apenas conta a história que ele ouviu ou que ele verificou. E temos que tomar esse cuidado, porque a gente pode montar uma mensagem onde a gente só está narrando um ocorrido e o ensino não está ali dentro. Agora vou te dizer como colocar um ensino numa mensagem. Existe toda a mensagem para criança, jovem, adulto, adolescente, ela vai estar dentro desse pacote de 4 ensinos. Ou um deles, ou 2, ou 3, ou os 4. Quando você monta uma mensagem, você vai dizer o seguinte, o que você vai ensinar? O que Deus quer que eu faça. Toda mensagem pode dizer isso, o que Deus quer que eu faça. Toda mensagem pode dizer o que Deus não quer que você faça. Toda mensagem pode dizer o que Deus quer que eu seja, que eu me torne. E toda mensagem pode dizer o que Deus não quer que eu me torne, não quer que eu seja. Então, toda mensagem, irmãos, não importa a faixa etária, vai estar dentro desse pacote. Então, quando você monta essa mensagem para a criança, você tem que olhar para o que você montou e dizer, essas 4 aqui, uma delas está nisso aqui? Porque se não estiver, você é só um jornalista contando fatos. Agora, quando você pega essa mensagem e coloca isso dentro, insere dentro do contexto, agora você está ensinando uma verdade do Senhor, uma verdade bíblica para os teus ouvintes. Amém? Nós não vamos aqui ensinar como montar cada base de uma história, que a gente não tem tempo. O curso é só para você entender a noção. Mas eu acredito que esses 4 pontos vai te ajudar bastante. Versículo, memorização de versículo, tia Fabi. Então, memorização de versículo, Acaba dentro de 10 minutos, tá, gente? 10 minutinhos eu termino aqui. Cada aula a gente tem um versículo-chave. Então, a gente deve trabalhar com as crianças também de acordo com a faixa etária, né? Então, a gente faz um método de memorização com eles, né? A gente costuma falar primeiro os meninos, agora só as meninas, pulando de uma perna só, fazendo gestual. Eu gosto muito de fazer com as crianças gestual de acordo com aquele versículo, né? Então, isso é muito importante. E também uso isso, né? O meu versículo eu uso ali na saída das minhas aulas, né? Só ganho o docinho extra, né? Ele já sabe. Então, tem que aprender o versículo. Então, isso também é muito importante. Então, ali eu coloquei um estilo de memorização que é em vários pedaços, que você pode cortar, colar no papel, colocar em vários pedaços e ir tirando, né? Tira a primeira parte, tira a última parte, e eles vão completando a parte que falta. Também vinha uma dinâmica que é depois que aprende, coloca dentro de um balde cheio de papel, cheio de areia, o que tiver, e eles têm que buscar ali e montar o versículo no chão. É um jeito também que eles vão aprender, decorar, né? Memorizar, a palavra certa, memorizar brincando. Isso aí, gente, vamos lá. Contando a história, não existe um jeito perfeito ou o melhor jeito. Existem muitos jeitos, como nós estamos falando aqui. E você não tem que achar que você não pode, que você é incapaz. Você não tem que se comparar com o outro. Encontre a sua própria identidade. Isso vai te ajudar muito, ter a segurança de quem você é. Eu vim aqui hoje todo social para te dizer que eu já preguei em congresso de crianças de terno e gravata.
não fui fantasiado, não que não possa usar um outro adereço, mas eu fui justamente para mostrar que não é a roupa ou qualquer outra coisa que venha que vai definir. Agora, se é numa sala de aula, a roupa mais confortável e decente possível te ajuda na mobilidade, amém? Mas se eu estou aqui diante de vocês, se fosse um congresso de crianças e eu viesse de terno e gravata, não teria nenhum problema. Agora, eu não estaria aqui pregando para a criança como eu pregaria para um adulto. Eu estaria fazendo gestos, como eu falei aqui, questão da voz, articulando um pouco mais na linguagem deles, ok? Sim ou não? Isso acontece, você não tem que estar preso a isso. Eu coloquei aqui também recursos visuais. Aquele bonecão ainda está aí? Se tiver, manda vir. Se não tiver, tudo bem. Nós estamos aqui, ó, vocês viram vários recursos. Contando a história, o recurso é muito bom porque ajuda a compreender o que o professor, o pregador está dizendo ali na história. Porém, tem um problema sério demais com recursos. Recurso, fantoche, fantasias. Qual é o problema disso? Isso é muito cuidado, perigoso, tem que ter equilíbrio. Enquanto você conta a história, você apresenta, fala sobre o visual. Naquele momento da história, acabou aquele momento, você tira da visão da criança, porque senão ela vai esquecer tudo que você está dizendo e vai olhar só para o visual. Nós cometemos um erro muito grande quando contamos história na igreja, porque a gente enche a igreja de muita informação. E é para criança, né? Tudo colorido. Ok, zero problema. Agora temos aqui o bonecão que vocês viram. Então você imagina, durante o culto todo da criança, está aquele bonecão andando para lá, andando para cá. Aí está alguém aqui tentando falar alguma coisa. Acho que vocês estão vendo você falando. Elas estão te ouvindo. Elas estão preocupadas com aquele bonecão. Então você não consegue atingir. Ah, mas é legal, é bonito. Desde que usado com equilíbrio. Todo mundo compreendeu? Que o bonecão, dependendo da quanto você usa, né? Tem crianças que se assustam com ele. Exatamente. Então, você tem que ver que nem toda criança aceita o bonecão, tá? Eles ficam com medo, então você também, quando estiver utilizando, já tem que ter pessoas ali prontamente para perceber essas crianças, porque elas querem sair daquele local imediatamente, e isso não pode acontecer. Só para lembrar, se você vai usar qualquer recurso visual para contar uma história, o recurso visual ele tem hora para aparecer na história e hora para sumir, senão você perde a atenção da criança. Agora, uma coisa fundamental, tempo médio de uma história é de no máximo de 15 a 20 minutos, está na próxima folha. Agora, o tempo de atenção da criança varia muito. Temos aqui um psicólogo, meu Deus, mas está aí, eu vou acreditar nisso. Vamos lá, você está vendo aí, irmãos, o tempo de atenção da criança. Aí sabe o que a gente diz? Ah, é impossível. Esse tempo todo, de 1 ano, de 3 a 5 minutos, aí você pega lá 4 anos, até 20 minutos de atenção, impossível. Será? Quanto tempo nossos filhos ficam na internet? No YouTube? Você, quando está ocupado e você quer fazer alguma coisa e quer que seu filho não te perturbe, você coloca lá no vídeo, lá, uma criança de 1 ano, de 2 anos, fica. O Luquinha fica ou não fica? Então, o problema não é que o tempo de atenção que está aqui é irreal. Não, isso é real. O problema é o engajamento. Sabe o que é engraçado, irmãos? Nós, como igreja, tá, no modo geral, nós não temos dificuldade em evangelizar numa casa de prostituição. Nós não temos dificuldade de evangelizar traficantes no meio do tiroteio. Temos dificuldade? Nós não temos dificuldade de evangelizar detentos, mas nós temos dificuldade de preparar material que segure os nossos filhos e nossas crianças. Eu não entendo, não dá para entender como nós temos essa dificuldade de encontrar o recurso, o meio, a técnica de prender a atenção deles. Nós temos coragem para fazer muitas coisas, mas não temos coragem para nos dedicarmos a encontrar aquilo que vai prendê-lo. E nós reclamamos que é a tecnologia,
é a modernidade, é o diabo que está furioso. Enquanto nós reclamamos disso, o mundo lá está há 20 anos à nossa frente, preparando coisas e mais coisas, recursos e mais recursos, para segurar a atenção deles. E nós estamos com a mesma técnica hoje usada há 30 anos atrás. A mesma maneira de contar uma história, de fazer as coisas que minha mãe fazia há 30, 40 anos, eu vejo acontecendo até hoje. Mas o mundo, a sociedade lá, não está usando essas técnicas de 30 anos atrás. Eles não estão usando. E por que nós, como igreja, continuamos a usar? Então tem algo errado. Sim ou não? Temos que começar a pensar nisso e culpar menos as coisas exteriores, não que o diabo não haja, não que o diabo não interfira. E nós temos que repreendê-lo no nome de Jesus, mas temos que acordar e chamar para nós a responsabilidade de preparar algo com qualidade que retenha, e o termo é reter mesmo, é o termo técnico usado na internet, no YouTube, eles chamam, a ideia é a seguinte, um vídeo tem que ter retenção, é o que eles falam. Aí nós colocamos um vídeo na internet agora, porque o tempo é de pandemia, e não estamos preocupados se vai ter retenção ou não. Nós queremos apenas pegar o conteúdo e colocar lá, sem qualquer preocupação, se vai haver retenção, se vai haver engajamento ou não. Por que o mundo consegue e nós não? Será que somos menos competentes? Com certeza não. Amém ou não amém? Talvez nos falte um pouco mais de coragem. Vamos lá, gente. Brincadeiras. Vocês viram, durante toda essa semana de curso, as três sextas-feiras, nós cantamos músicas aqui, nós brincamos. Por quê? É só para te mostrar que existem 1000 maneiras de você prender a atenção da criança. Eu falei na primeira sexta-feira que temos que cansar as crianças. Eu disse que pode não ser pedagógico, mas na prática é muito valioso e continua valendo. Dificuldade de bagunça na classe. Eu já falei, a criança, para se desenvolver, ela tem que correr, tem que pular, tem que gritar, tem que se articular, tem que se mexer. E não vai ser na igreja que vai ser diferente. Agora, como é que eu faço isso? Já que ela quer correr, ela vai correr. Ela quer gritar, ela vai gritar. Porém, sob o meu comando. Eu vou cantar canções, vou fazer brincadeiras para que ela possa gastar a sua energia. Ou seja, quando ela gasta energia dentro do meu controle, a sala está dominada. Eu não perco os meus alunos, sim ou não? A questão é que a gente fica quieto, menino, fica quieto, menino. O tempo que eu gastei mandando, fica quieto, menino, se tivesse feito uma brincadeira, teria toda a turma comigo. A gente pode fazer 1000 coisas, 1000 brincadeiras, cantar. Nós cantamos, eu gosto muito de brincar de estátua. E eu boto eles para correr na sala, para andar, e vou cantando, ah, Cristo, dai louvor com todo ser estátua. Eles param, você faz, depois bota para correr de novo. É só um exemplo. Aí nós pegamos nossas crianças, cada lugar tem a sua estrutura, não estou aqui para dizer o que é melhor ou o que é pior. Crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos, chega na sala, na salinha, você bota sentado naquela cadeirinha bonitinha, com a mesa bonitinha, adequada para a idade, porém, por 50 minutos, 1 hora, qual é a criança que vai aguentar ficar sentado? Mas se sabemos disso na prática, por que não fazemos algo diferente? Junta as mesas, junta as cadeiras, se for possível. Faça brincadeiras com ele, cante com canções que os movimente, que os façam se articular, porque eles precisam, não é porque não querem, não é porque são desobedientes, é porque eles precisam, o corpo deles pede isso. Então você faz esse período, depois você agora remonta tudo de novo, bota sentadinho, vão ficar uma maravilha. Agora tem casos de desobediência, sim, tem um outro pontual, mas que você pode resolver. Irmãos, nós vamos falar de liturgia, mas nós não vamos falar de liturgia. Cada igreja tem a sua forma de trabalhar a liturgia de culto. E na classe, nós colocamos aí na folha duas sugestões de liturgia para que você tenha como guia. Na sua igreja pode ser que você consiga encaixar isso ou não. Nós, no culto infantil, reproduzimos a mesma liturgia do culto normal dos adultos, para que eles se habituem com isso. Na classe muda uma coisinha ou outra, porque vai entrar um pouco mais de brincadeira, um pouco mais de canções, mas no geral é muito parecido. Espero que vocês tenham gostado. Tia Fabi, muito obrigado. Espero que vocês tenham sido enriquecidos com todas essas informações. Eu sei que é muito conteúdo, muito, mas eu queria só
que você não precisa vir aqui à frente, mas me diga só o seguinte: alguém aqui, da primeira semana até hoje, conseguiu aplicar alguma coisa do que já aprendeu? Levanta assim a mão, se você... Graças a Deus tem gente que já aplicou. É isso aí, irmãos. O curso é curto, mas a gente tentou ser bem pontual nas situações para ajudar a todos. Agora é hora do certificado, irmãos. Você chegou até aqui, preparamos um certificado com muito carinho para você. Nós convidamos nosso pastor Maurício Ferreira, meu irmão, diretor do Educare. Isso aqui é a pincelada da matéria dele, do curso dele lá na sede. Olha só que responsabilidade. Obrigado por ter vindo. Eu falei para algumas pessoas que esse curso nosso é apenas uma luz do que nós temos lá na sede. Algo muito mais completo, muito mais encorpado, só para que você sinta o doce gosto do assunto e se dedique, se inscreva lá, né, meu pastor? Quero convidá-lo aqui à frente, por gentileza. Enquanto a gente se prepara, eu queria que o senhor falasse alguma coisa aqui em 2 minutos. Eu não posso perder a oportunidade. Me dá o microfone aí. Só enquanto a gente pega aqui os certificados para a gente passar, por favor. Meu pastor Uvias, vem para cá também, pastor, por favor. Fica lá. Queridos, a paz do Senhor, quero com muita alegria parabenizá-los, primeiro pela iniciativa dos irmãos, promover este curso, este aperfeiçoamento. Eu penso que Deus, Ele nos faz o chamado, e a gente precisa ter convicção disso. Depois, irmãos, a gente precisa se empenhar para que este chamado se expanda, que ele seja de qualidade, que ele seja de beleza, que ele seja para a glória de Deus. E para que isto aconteça, irmãos, a gente precisa buscar estratégias. Aprendizado, experiência, não é? Chamado, ok, fomos chamados, e aí a gente precisa ter isso dentro do coração. Segundo, a gente precisa ter vontade de fazer com que aquilo cresça, melhore, seja bem feito. Amém ou não amém, irmãos? E aí, para que isto aconteça, é preciso que haja estratégias. Eu queria que a coisa melhorasse, que ele fosse grande, fosse maravilhoso. E aí eu preciso buscar estratégia. E a estratégia está nisso aqui, irmãos. Num curso, num aprendizado, num contato, num conhecimento de um outro que já viveu. Meus parabéns a vocês. Deus abençoe. Só pude assistir hoje o último dia. Talvez, se eu soubesse, teria vindo todas as aulas. Excelente. Deus abençoe grandemente a vocês. E que isto possa produzir no meu coração e no coração de cada um de vocês muitos frutos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu penso que a gente precisa fazer valer a pena o nosso tempo, o nosso ministério, a oportunidade que Deus está nos dando. Fazer valer a pena. Você foi chamado? Faça valer a pena. Você foi chamado? Então faça por onde? Que o Senhor seja glorificado. O apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo, procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, se o chamado vem do Senhor, não importa se vamos ter pessoas sorrindo ou não, nos aplaudindo ou não, nos elogiando ou não, alguns vão, outros não, uns vão ajudar, alguns vão somar, outros não. Mas o nosso compromisso maior, o nosso compromisso primeiro, é com quem nos chamou. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, procure apresentar-te a Deus, porque o chamado vem dele. Então, se o chamado vem dele, irmãos, compromisso número 1 é com ele. No ministério, no trabalho, vamos ter pessoas que vão nos apoiar, vamos ter pessoas que não vão, que vão concordar, que vão criticar, que vão somar, outros vão diminuir. Isto não importa, faz parte. Faz parte. O importante é que nós estamos atendendo o seu chamado. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo, procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado. Aprovado. Irmãos, primeiro que tem que nos aprovar somos nós. Não, eu tenho certeza do que eu estou fazendo algo de Deus. Segundo, quem tem que nos aprovar é a igreja. É a igreja, sim, é o ministério, é o pastor. E terceiro, quem tem que nos aprovar é o Senhor.
Procure apresentar-te a Deus aprovado como o quê? Como trabalhador, como obreiro, não turista. Amém, irmãos? Não como um simples visitante. A gente, quando é visita numa casa, a gente senta, é servido café, é servido a água, né? A gente nem lava a louça, a gente não faz nada, não é? Mas aqui nós não somos turistas, nós somos obreiros, somos trabalhadores. Como obreiro que não tem de quê? Se envergonhar. E que maneja bem o quê? Então, que este seja o nosso lema para 2021. Você pode dizer amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Pastora Beth, vem para cá também. Vou pedir que os três fiquem aqui embaixo, por gentileza. Isso. Pode descer, por favor. A pastora... A minha esposa vai estar chamando os nomes e você vem imediatamente, por favor. Só para lembrar, irmãos, esse curso foi todo gravado e na próxima sexta-feira estará disponível no nosso canal no YouTube da nossa igreja. Amém?